Fala pessoal, boa tarde. Lucas da comunidade Orion aqui. E a convite do João, estou trazendo mais um conteúdo relevante para vocês, empreendedores do setor gastronômico, de restaurantes, de delivery. E hoje o nosso tema da aula é sobre como montar uma escala ideal para o seu negócio. Então a gente vem trazendo muitos assuntos e conteúdos sobre venda, cardápio, produto, precificação. E esse é um conteúdo que é muito importante, porque no final das contas tudo está conectado, né, com a sua força de trabalho operacional. Então isso ali, querendo ou não, é parte integrante do seu negócio e, obviamente, do sucesso do seu negócio. Então, hoje a aula é como montar uma escala ideal para o seu negócio. É uma aula muito importante, bem objetiva e, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, pela introdução, né? Quais os impactos que podem ser gerados por uma escala bem ou mal feita? Você já parou para se perguntar isso? Né? O que vai impactar você ter uma força de trabalho bem ajustada dentro do seu negócio, dentro da sua cozinha? E aqui a gente traz alguns pontos. Eu acho que assim, o ponto financeiro é um ponto que ele é bem óbvio. Então, se você estiver com uma escala subdimensionada, você vai ter, né, falta de força de trabalho, provavelmente a sua operação vai gargalar, você vai conseguir vender menos, você vai conseguir entregar uma qualidade pior do seu produto. Uma força de trabalho superdimensionada, muitos colaboradores, né, para a quantidade de pedidos que você tem, por exemplo, é algo que vai te trazer um impacto negativo financeiramente. Então, assim, é algo que a gente vai falar muito aqui na parte do conteúdo, né, qual que é o objetivo quando a gente pensa em montar uma boa escala, o que a gente tem que pensar, quais os riscos, quais as variáveis que tem aí dentro. Então, o impacto financeiro é algo que todo mundo, imagino que saiba, que é muito lógico. Aqui a gente fala sobre qualidade de entrega do produto final, que eu já falei um pouco aqui quando eu falo na questão financeira. Então, por exemplo, eu quero operar com o mínimo de funcionários possíveis. Beleza, eu acho que tem que ser muito nessa pegada. Mas se você opera com uma quantidade de funcionários que não está aguentando produzir da maneira que deveria, seja tanto no volume, ou seja, tendo que pausar lojas do iFood, ou na qualidade do seu produto final, isso aí vai te trazer um impacto, principalmente em médio e longo prazo. Então, beleza, descobri aqui que se eu cortar um funcionário, eu vou ter resultados financeiros muito melhores. Bacana. Só que o que isso vai trazer de impacto na sua operação? Às vezes, né, essa falta desse funcionário vai impactar nos produtos serem entregues com uma qualidade pior, logo isso vai atrapalhar que o seu consumidor faça pedidos novamente, recompra, etc. e tal. Então, às vezes, você vai fazer um ajuste que ele não vai ser possível ser identificado em um mês ou em 2 meses, mas em longo prazo é algo que isso vai te afetar muito, quando a gente fala qualidade do produto final. E eu acho que um terceiro ponto que é muito relevante é a quebra de equipe / rotatividade. Então, uma escala muito apertada faz com que os colaboradores se quebrem mais fácil. O que é um colaborador se quebrar? Ele ficar estressado, ele ficar num ambiente, né, que ele não está sendo exigido de uma maneira que está fazendo com que a performance dele, né, seja exigida, mas algo que também fique, né, dentro dos limites de um ambiente propício para trabalho. Então não adianta nada você também vender 1000 pedidos e operar com uma pessoa só dentro da sua cozinha, que uma hora vai dar problema, isso é fato. Então os pontos, né, os impactos, eles são muito óbvios. Mas agora a gente vai falar como que a gente analisa, como que a gente estuda e quais ações que a gente pode tomar já num ponto de vista mais prático. Então, como que a gente monta uma escala ideal? Eu acho que assim, primeira coisa é você definir as suas necessidades operacionais. E quando eu digo necessidade operacional, é você entender como que é a estrutura de produção da sua cozinha inteira. E eu acho que assim, algo que tem que ser muito pensado, né, e a gente vai falar aqui, né, logo no tópico de abaixo, operar com o menor custo mundial possível. E para que isso seja muito bem explorado, as suas necessidades
necessidades operacionais, elas têm que ser muito bem definidas. Então, por exemplo, se você tem uma operação que abre às 18 horas, você não vai falar falar para os seus colaboradores montar uma escala para que eles cheguem, por exemplo, às 17h30. Por quê? Porque quando a operação começar, você já vai receber pedidos e, às vezes, não vai dar tempo hábil para que o colaborador faça o pré-preparo, para que o colaborador monte a estrutura, né, na sua cozinha. Montar a estrutura não é montar uma cozinha, não, mas é preparar tudo que tem que ser preparado para dar início numa operação. Então, as suas necessidades operacionais, por exemplo, quando a gente fala de uma hamburgueria, dando exemplos mais práticos, quais são? Receber o estoque, pegar as folhas de alface, por exemplo, do hambúrguer, lavar as folhas de alface, armazenar as folhas de alface, receber, às vezes, 10 quilos de carne e porcionar esses 10 quilos de carne em hambúrgueres de 100 gramas, e por aí vai. Então, essas necessidades operacionais que você vai colocar em uma planilha e a partir daí você vai ver, não, beleza, para esse tanto de função, nessas determinadas horas do dia, eu preciso de quantos colaboradores? E aí é muito sobre teste também. Então eu acho que assim, o mantra, o norte tem que ser operar com o menor custo de mão de obra possível. Operar com uma escala que você vê que não tem tempo ósseo. Por quê? Porque tempo ósseo de colaboradores é desperdício de dinheiro. Então eu acho que isso é algo que é muito importante. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora para você parar e refletir. Na sua cozinha, hoje, você acha que os seus colaboradores, eles estão trabalhando em quantos % do limite deles? E aí eu quero que você pense, que você reflita, e você tem que entender o seguinte, se você me falar que eles estão operando em 50% da capacidade no limite, né, de força de trabalho, tem alguma coisa errada. Se você me falar também que você está operando em 100%, não acho que isso está certo, porque a gente sempre tem que pensar em crescimento. Você não vai me colocar a sua estrutura, você não vai comprar estoque pensando no que você vendeu ontem, mas pensando no que você vendeu ontem e no que você quer vender amanhã também. E a força de trabalho é a mesma coisa. Então, faça essa pergunta e entenda, né, se a sua força de trabalho está sendo muito bem aproveitada e otimizada. E aqui eu falo, né, nessa parte, vocês sabem, né, eu já falei em algumas outras aulas que eu sou um fã do Excel, e o Excel é uma ferramenta que ela é muito interessante para que vocês consigam registrar essas informações das necessidades operacionais, e aí você vai ter que fazer alguns ajustes com o passar do tempo. Eu acho que assim, não precisa preocupar em entender direito, né, no primeiro momento, no primeiro mês de operação, se você acabou de começar, né, entender por exemplo, quantos funcionários é a sua escala ideal. Eu acho que isso é muito com o tempo, é muito com o teste. Então, um dia você vai colocar uma pessoa para fazer determinada necessidade operacional por turno, no outro dia você vai fazer o teste com 2, e delivery tem toda a questão, que a gente vai falar um pouco mais aqui para frente, né, que a gente tem que lidar com pico. Então, para fazer uma escala de delivery, é algo que é muito mais... Você tem que fazer um malabarismo ali de informações muito mais complexo do que, às vezes, fazer em outro tipo, né, de atividade de trabalho. Por quê? Porque o delivery você tem que estar preparado para aquela hora que bate 7 horas da noite, você vai vender, né, às vezes 5, 10 vezes mais do que você está vendendo 2 da tarde. Mas como que você vai ter uma escala preparada para isso? Você não consegue ter a mesma quantidade de colaboradores o dia inteiro, você não consegue ter colaboradores fazendo as mesmas funções o dia inteiro, né? Porque o pré-preparo é importante. Enfim, delivery é algo que é complexo de fazer escala, mas a gente junto vai conseguir. E a ideia dessa aula também é eu te fazer alguns questionamentos para que você chegue, pare, olhe para a sua operação e você tire algumas conclusões, e essas conclusões têm que virar um plano de ação também para você conseguir otimizar o máximo a sua força de trabalho. Aqui eu trago, né, quando a gente fala sobre necessidades operacionais, eu trago 2 termômetros de produtividade. Primeiro é a aba de desempenho. Então, a aba de desempenho no iFood, você consegue ver exatamente quanto que você está vendendo por dia, por semana, por mês. Então, isso aí é algo que é muito importante. E quando eu falo que a gente tem que ter 2 termômetros de produtividade, é interessante porque primeiro você vai ter o lado numérico, que é
o número de pedido que você está tendo, que você está vendendo, produzindo, e você tem que também pedir o feedback da operação. Então, se você está na operação, o seu termômetro, a sua percepção, vai ser algo que vai impactar na tomada de decisão. Se você não está na operação, a pessoa que você mais confia ali dentro, você tem que estar conversando com ela e você tem que estar diretamente pedindo feedbacks, né, frequentemente para entender como que está essa força de trabalho, ou seja, recurso versus demanda, né? Quantos funcionários você tem versus quanto de pedido que está saindo. A ideia não é que você esteja com funcionários beirando 100% ali no nível de exaustão também. Por quê? Porque isso em médio e longo prazo tende a dar problema. Então, se você tiver funcionários ali, fiz um ajuste e esse mês aqui eu vou ter um resultado financeiro muito melhor porque eu estou conseguindo operar no osso na força de trabalho. É algo que às vezes você vai ver que é um benefício de curto prazo, porque em médio prazo esse colaborador vai sair, e trocar de colaborador todo mundo sabe, né, que é algo que é complexo. Então você vai ter uma outra curva de aprendizado, tem toda a questão de confiança. Então a ideia é a gente sempre buscar por um equilíbrio, e para esse equilíbrio você tem que ver esses dois indicadores, né, feedbacks e desempenho. Se você confiar só nos feedbacks, talvez vai dar trabalho. Talvez você vai chegar e vai entender que não é um indicador muito... Você não pode confiar cegamente também nos feedbacks, porque às vezes a galera que está dentro da operação está querendo conforto, e trabalho não é conforto, né? Conforto é você estar com a sua família, com seus amigos, bebendo num churrasco. Trabalho não é isso. Mas também você não pode chegar e exigir que a galera sejam robôs, porque senão vai dar pau. Basicamente é isso. Aqui a gente traz, né, alguns pontos que eu vou te questionando, que a gente vai conversar e debater sobre o conceito, né? Como que a gente opera com o menor custo de mão de obra possível. Então eu já falei que a gente tem que ter, né, 2 termômetros de produtividade, que é um lado, uma pegada de indicadores. Eu já falei também que o controle, né, dessas informações através de uma planilha é algo que é muito importante, então a gente saber as necessidades operacionais é muito importante. E agora eu vou trazer de um lado mais prático, né, como que a gente consegue pegar tudo que já foi falado e implementar ações dentro do seu trabalho. Então aqui eu trago, né, quais as modalidades de contratação. Então, as modalidades, né, que eu trouxe aqui hoje são CLT, que é a mais conhecida, e aí dentro do CLT a gente tem alguns regimes. Os mais comuns são o regime de 12/36, que é interessante quando você tem uma operação que consegue trabalhar com uma pessoa, ou você está à frente da operação, você vai ter uma pessoa. E aí no 12/33, essa pessoa trabalha às 12 horas, que é o turno dela, lembrando que tem que ter um descanso entre essas 12 horas, e a pessoa 36 horas depois está apta para trabalhar de novo. Então, basicamente, ela trabalha hoje, amanhã ela não trabalha, no dia seguinte ela trabalha. Logo, você consegue ter uma escala completa com 2 pessoas, lembrando que tem as folgas, mas no 12/36 você sofre muito menos, né, com as questões necessárias da CLT, como, por exemplo, o regime de 8 horas trabalhadas diariamente. Então, a gente tem essas 2 modalidades, tem algumas outras que eu acho que não vale a pena a gente falar, porque isso aqui já abrange 90%, 99% talvez do que é comum e usual hoje. A gente tem o freelancer, que é algo que é bem conhecido, é muito na pegada do trabalho informal, e assim, eu não vou incentivar vocês a fazerem freelancer, porque a gente sabe que você está assumindo um risco, né, e a justiça do trabalho é algo, né, que dificilmente você, fugindo, né, das suas obrigações, você não vai sofrer com isso em médio e longo prazo. Então eu acho que assim, não pense só no hoje, pense no amanhã também. Então a ideia do freelancer, né, é muito fácil de caracterizar vínculo de trabalho. Então assim, algo que podendo evitar, evite, né? Óbvio, às vezes eu preciso ter uma pessoa conhecida minha que faz uns bicos de vez em quando. Eu sei que na realidade, né, as coisas não são tão simples, igual, por exemplo, a carga tributária que existe na CLT. Mas eu acho que foque em ficar tudo bonitinho, porque esse é o caminho que vai te trazer
resultados grandiosos em longo prazo. E aqui a gente traz também o trabalho intermitente, que é uma modalidade que vem para regulamentar o freelancer. E por que é muito interessante, por que talvez isso aqui seja a grande sacada da aula que você não conhece? Porque é muito conectado com um ponto, né, sobre pico. Então, delivery é sobre pico. E aí é muito difícil, né, a gente ter uma equipe preparada para o pico. E o intermitente, ele chega exatamente para sanar essa necessidade. Então, como é que funciona o trabalho intermitente hoje? O trabalho intermitente, você tem algumas obrigações como os outros, mas basicamente o cálculo do trabalho é feito por hora. Então, em vez de você ter um trabalhador que você vai ter que provisionar 13º e férias, por exemplo, você já paga tudo na hora. Então, é possível que você contrate, por exemplo, um colaborador para ir ficar 4 horas no seu turno. Porque você não tem aquelas necessidades de trabalhar no mínimo 8 horas com horário de descanso, ou às 12h36, etc. e tal. Então, o intermitente, basicamente, é um freelancer legalizado dentro da lei, na qual você paga já todos os encargos trabalhistas, sendo impostos e obrigações da CLT já embutidos na hora. Tanto que se o trabalhador intermitente se desliga da empresa, você não tem que fazer nenhum acerto. Por quê? Porque você já está pagando na hora. E a hora desse trabalhador vai ser mais cara do que a hora do seu, pelo menos logicamente, do que o seu trabalhador da CLT. Então, é difícil, por exemplo, você conseguir trabalhadores no intermitente recebendo na mesma base salarial do que os trabalhadores da CLT, porque tem todos esses valores já incididos, né, já incluídos ali dentro da hora. Ah, beleza, mas qual que é a pegadinha do intermitente? A pegadinha é que o colaborador ele pode avisar com 24 horas de antecedência que ele não vai trabalhar. E aí você fica tipo assim, beleza, mas como que eu fico na mão, né, nesse tipo de situação? E aí que está, né, o arranjo que você tem que fazer estrutural. Para você garantir, né, a ideia é que você tenha intermitentes, que você confie, que você acredita, que são parceiros e que estão juntos com você. Mas se você quiser estar resguardado, você pode ter um grupo de trabalhadores intermitentes. Para isso, você tem que assinar carteira com esse grupo de pessoas e você pode montar como se fosse num grupo de WhatsApp. Pessoal, o fulano de tal, ele trabalha todo sábado intermitente, mas aí chegou na sexta e ele falou, não posso, sábado, infelizmente, eu não vou conseguir trabalhar, o que está no direito dele. E aí, nesse grupo de pessoas que você já está registrado, você lança a oportunidade e essas pessoas vão e falam, beleza, eu posso. Então, basicamente é um grupo de freelancers, só que dentro da lei. Se você tiver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, você vai estar tudo certinho, né? Tem algumas minúcias aí que tem que ter estudado, então pesquisa na internet, eu não vou alongar demais na parte burocrática, pergunte para o seu contador, pergunte para alguém do setor jurídico que você conheça, mas o intermitente é algo que é novo e que está sendo muito utilizado, principalmente 23, 24, em alguns setores, e a gente, para o delivery, que a gente trabalha com pico, talvez pode ser a grande sacada. Então, você consegue montar uma escala ali, que às vezes você vai ter um gerente, uma pessoa principal que conhece os processos, que você confia, aquele braço direito que é importante você ter na operação, e às vezes o resto da força de trabalho talvez não precise trabalhar em nível estratégico dentro da cozinha, mas sim em nível operacional, você pode completar com trabalho intermitente. Aqui eu trago um ponto, né, que é muito importante, eu acho que vocês têm que levar isso em consideração, que é uma equipe capacitada e engajada, produz e rende mais. Isso, pessoal, não é baboseira de internet. Eu te afirmo e eu te garanto. Se você tem uma equipe, né, que vibra na mesma sintonia que você, que sabe quais são os objetivos, e objetivos não de 1 ano ou 6 meses, o objetivo do mês, ou da semana, ou do dia, sabe o que precisa fazer, né? Tá comprada na cultura que você implanta dentro do seu negócio, né? E é recompensada de maneira que ela se sinta recompensada de uma maneira justa pelo que ela está entregando, essa equipe vai produzir muito mais do que uma pessoa que não está alinhada, que não está compactuando com tudo que eu falei.
Então, coloque na sua agenda, coloque na sua rotina. É muito importante, né, que a equipe esteja treinada em processos, e esses processos eles vão desde o pré-preparo, antes de começar, até o atendimento ao cliente. Então, é a maneira como o seu chapista vai fritar, vai flipar o hambúrguer, até como que ele vai escrever para o seu cliente final dentro do chat do iFood, caso aconteça alguma coisa. Então, é muito importante, né? Mais uma vez a gente volta na questão das necessidades operacionais. Quais são todas as funções que existem na sua cozinha? Você sabe disso? Tem isso escrito em algum lugar? A partir do momento que você chega e começa a registrar tudo que tem que acontecer durante a operação, e aí que essas funções sejam alocadas de maneira inteligente ali dentro da sua escala, de maneira que, se você tem uma pessoa que é melhor comunicadora, que sabe se, né, ter uma postura melhor com o cliente, faz muito mais sentido que essa pessoa esteja à frente da parte, né, de relacionamento com o cliente num chat da vida. Você não quer esperar que uma pessoa que não tem habilidade trate seu cliente muito bem. Então é saber isso. Eu acho que manter uma escala ideal é muito sobre ter pessoas certas nos lugares certos. Fica com essa frase aí para você refletir, né, no seu trabalho, no seu negócio. Pessoas certas nos lugares certos. E quando a gente fala também, né, sobre necessidades operacionais, não necessariamente você tem que enfeitar e tem que ter milhões de processos. Não, quanto menos, melhor. Quanto mais simples a operação for, melhor. E para que ela seja simples, às vezes isso implica que ela seja organizada previamente. Então, pensa no horário de pico para você operar com menos pessoas possível. O que você pode entregar de infraestrutura e de processos bem definidos na sua cozinha para que a galera opere, né, com uma força de trabalho reduzida. Não adianta nada você querer que a sua equipe, né, opere com 2 pessoas fazendo centenas de pedidos se o layout da sua cozinha não estiver funcional. Então, às vezes, é algo que você tem que parar, né, até a operação e pensar na lógica da linha de produção ali dentro. Então, uma escala está conectada exatamente com isso. Não adianta nada você chegar e querer uma escala apertada, que a galera renda o máximo possível, se os processos não estão bem definidos, se a infraestrutura não está apta para o negócio ser lógico, entendeu? E não espere que as pessoas dentro da operação, que não estão à frente do negócio, tirem essas conclusões, porque não vão. Tudo que é estratégico do seu negócio depende de você. Entendeu? Eu tenho um gerente que é muito legal, que é muito capacitado. Que bom, sorte a sua. Né? Que não é a realidade da maioria dos negócios. Mas também não espere que ele chegue e cuide e tenha o zelo pensando, né, em otimizar custos da maneira que você pensa. O olho do dono que engorda o boi. Né? É outra frase aí que um grande amigo meu fala. Então, é muito importante que você esteja engajado dentro da operação. E aqui, né, eu falo como controlar o custo de mão de obra. E aí a gente tem algumas maneiras de atacar isso. Uma maneira da gente controlar o custo de mão de obra é vendendo mais. Vocês conseguem enxergar isso? Por quê? Porque quanto mais vendas, menor o impacto do custo de operação. Se você tem um funcionário que te custa R$ 2.500 por mês e você vende 10 pedidos, esse funcionário está custando R$ 250 em cada pedido. Se você vende 100 pedidos, ele está custando R$ 25 em cada pedido. Então, você tem que ter muito bem esses valores, muito bem definidos, porque isso é algo que está compondo a sua precificação. E quanto mais você vender, menos ele vai impactar dentro do seu negócio. Por isso que, né, a escala é uma parte da sua estrutura, é muito importante ali dentro da estratégia do negócio. E aí, para isso, né, para pensar em vendas em escala, a gente fala sobre os temas principais, e não principais, mas os temas mais queridos da comunidade, que é como ter um cardápio ajustado, né, a maneira certa de investir em marketing, em ter, às vezes, marcas secundárias para conseguir trazer mais vendas na sua cozinha, rentabilizar mais a sua cozinha. É um conceito muito lógico em termos de diluição de custos. Então, tenha isso em mente também, que às vezes a solução, depois que você já chegou, pensou, né, de maneira estratégica e lógica, em definir processos, em melhorar a infraestrutura, em deixar o negócio simples, objetivo, montar a escala ali muito bem,
Beleza, como que eu consigo ainda mais diluir custos? Aumentando as vendas. Então, é algo que não adianta você pensar só em vendas se sua cozinha está desgovernada. Não adianta também você ter a cozinha, né, igual uma fábrica da Tesla toda perfeita se você não está vendendo direito. Então, é o equilíbrio que vai te trazer os melhores resultados. E aqui um outro ponto é a otimização de força de trabalho. E aí o que eu já falei muito durante essa aula é o pré-preparo, ou o mise en place, né, no nome chique aí, que é comum no segmento da gastronomia. Então, o pré-preparo, ele é parte muito impactante em termos de resultado final do produto. Então, se você não dá a energia certa para isso, já para o que você está fazendo depois dessa aula, coloque, escreve na planilha quais são as necessidades operacionais, porque é isso, às vezes vai ser uma sacada muito importante aí em termos de performance de colaborador. Né? A ideia é que você consiga otimizar a força de trabalho. Então, por exemplo, não faz sentido o seu colaborador cortar uma cebola no meio da operação. Ele tem que cortar essa cebola antes. Então, às vezes, vai chegar e você vai ter uma escala maior, sabendo que você vai cortar uma cebola antes para você conseguir operar com um colaborador e não com dois lá no horário de pico. Então, são essas questões que você tem que estar sempre em mente, pensando em otimização, e o custo, né, da força de trabalho costuma ser um custo muito impactante no negócio. Né? Então, é algo que, se você atacar, é muito do princípio de 80-20. O que você vai colocar de energia nos lugares que vão te trazer o máximo de resultado? Né? Beleza, às vezes a gente fala, pô, estou querendo melhorar, né, as margens do meu negócio. Para isso, eu vou diminuir a gramatura do meu hambúrguer. De vez de 100 gramas, eu vou vender a 95 gramas. Ou, sei lá, vou começar agora a fazer um controle, né, de chama na chapa do meu fogão, desligar e ligar, aquecer e desaquecer, porque isso eu estou gastando, minha conta está alta e tal. É algo que é válido também. Mas será que você já parou para pensar que às vezes seu dinheiro está escoando, a maior parte do seu dinheiro está escoando na sua equipe, que está mal dimensionada ou não está rendendo o que deveria? Então fique com essa reflexão aí. Aqui eu trago algumas dicas, né, e essas dicas elas são muito válidas, essa aqui principalmente em todos os campos do seu negócio, que é tenha seus indicadores em mão. E aí esses indicadores, né, eu acho que alguns têm dezenas de indicadores que você pode ter no seu negócio, pode e deve ter no seu negócio, mas pensando em força de trabalho, eu trouxe alguns aqui que são muito interessantes. Então, produtividade, custo total e o custo por pedido. Você vê que o custo por pedido é um racional da produtividade com o custo total. Então, quantos pedidos que a sua equipe faz? Quanto que isso te custa? Quanto que isso te custa em cada pedido? Quantos pedidos que cada colaborador seu consegue fazer em horário de pico? E é muito teste. Não tem, né, igual um computador que você sabe o quanto que ele consegue processar, um microchip. Não, nós somos humanos. Para isso, você tem que estar dentro da operação. Então, se você já está em nível gerencial, você tem a sua operação já rodando sozinha, é importante que você, às vezes, volte para dentro da cozinha e entenda ali exatamente os seus indicadores. Então, você tem que saber quantos hambúrgueres numa noite de sexta-feira sua equipe consegue fazer, cada colaborador consegue fazer, e por aí vai. Então, os indicadores em mãos vão te auxiliar na tomada de decisão. Ponto. Viva seus indicadores. Se você não tem, construa esses indicadores. Não é algo da noite por dia, mas não é algo que é um bicho de 7 cabeças, principalmente porque você tem hoje uma ferramenta que é a aba de desempenho do iFood para te proporcionar dados, entendeu? E se você tem dificuldade com números e você é gestor de um negócio, você tem que aprender isso, chama alguém que é mais conectado já com Excel, com números, com finanças, e essa pessoa vai te ajudar. Todo mundo tem alguém que é mais esperto em relação a números. A gente não precisa nascer sabendo nada ou ter aptidão para fazer tudo, mas a gente precisa entender onde a gente precisa melhorar, pensando no resultado final. Aqui, outra dica, reforce sua operação nos horários estratégicos, né? E aqui eu coloco, né, muito da questão do intermitente, que é algo que eu estou estudando recentemente aqui no nosso ecossistema da Orion, né, que a gente vive, delivery, é algo que eu
talvez pode ser uma sacada bem interessante. Então, óbvio, né, como tudo tem os lados negativos, mas eu acho que em termos de custo e o risco que essa modalidade de trabalho tem, eu acho que talvez seja algo que possa te trazer bons resultados, principalmente na questão em otimização de força de trabalho, logo de custos operacionais. E aqui, o último é otimize o processo. Falei muito, talvez foi até redundante nesse ponto, mas se você parar para pensar e parar para analisar a sua operação, então como que a gente faz isso? Entra no delivery e observa, e faz a anotação, entendeu? Chega lá, vê sua operação e vê onde está sendo desperdiçado tempo aqui. Onde está sendo desperdiçado dinheiro aqui. Tempo é dinheiro também, porque você está pagando a hora do seu colaborador. Se você chegar e observar, e aí você fazer a conta, eu estou vendo aqui que o meu colaborador, ele demora 4 segundos para fazer um processo totalmente burro em cada pedido. Aí multiplica isso por quantos pedidos você faz. Às vezes seus gargalos estão bem na sua frente. Às vezes as soluções estão dentro de casa. Então, para e observa muito bem a sua estrutura de trabalho ali dentro, porque isso é algo que pode ser um fator determinante para o seu sucesso. E digo mais, difícil achar os próprios erros. Então, chame terceiros para analisarem. Pô, eu sei que nem todo mundo tem recurso financeiro para investir numa consultoria, que é algo que é muito legal. Então chama um amigo, chama um colega que trabalha, que tem um delivery, que tem um restaurante, ou chama alguém que você acha que é uma pessoa que é inteligente e fala, seguinte, estou te chamando porque eu estou fazendo uma avaliação do meu negócio, estou procurando desperdício, seja de insumos, quanto de, às vezes, matéria-prima, ou gás e água e luz, ou material de limpeza, entendeu? Então, assim, tem que ser mão fechada no negócio, pessoal. Tem que preocupar com custos, tem que tentar gastar o mínimo possível. E a escala é onde, às vezes, você consegue, né, fechar essa torneira do desperdício de maneira mais impactante nos seus resultados. Aqui a gente chega na parte final da aula, que é do resumo, que está muito conectado aqui com as dicas. Então, indicadores e metrificação são muito importantes. Diluir custos tem que ser algo que você leve em consideração. E processos bem definidos ajudam a performance. E eu acho que é isso, pessoal. A nossa aula de hoje é algo bem objetivo. A ideia era tanto transmitir o conteúdo, os conceitos, quanto também fazer algumas provocações para que você reflita e faça paralelos com a sua realidade, com a sua operação. Né? Para você chegar e assistir isso, escutar e pensar o que você vai fazer com esses questionamentos que eu estou te fazendo. E é algo que toda construção ela demora tempo, então não sinta o peso, né, a ansiedade de não ter uma escala muito bem ajustada, mas entenda que isso está impactando no seu resultado, entendeu? Então, basicamente é isso. De brinde para vocês dessa aula, eu vou disponibilizar uma escala, uma planilha de Excel, para que você consiga registrar e tirar conclusões da sua escala. Então, essa não vai ser a planilha de necessidades operacionais, porque cada negócio tem as suas particularidades, isso aí você vai ter que fazer. Posso ver se a gente faz, às vezes, uma ao vivo, eu chamo um convidado aqui para a gente fazer uma planilha dessas ao vivo junto, mas eu vou disponibilizar uma planilha de Excel na qual você vai conseguir ter o controle de registro para que você tenha as informações necessárias para no final do mês olhar como que foi, o que aconteceu e ter um retrato da sua realidade dos últimos 30 dias. Planilhazinha bem simples, mas essa vai de brinde aí para vocês, espero que gostem também, vai estar na aba de ferramentas. Fechou? É isso, um abraço do Lucas e muito obrigado pela aula de hoje, foi um prazer.